muito importantes que falam sobre a palavra de Deus. Se você deseja conhecer um pouco mais a respeito das profecias do Apocalipse, na história da humanidade, você pode pegar conosco aqui o livro A Grande Controvérsia. É um best-seller internacional. Esse livro já foi traduzido em vários idiomas em todo o mundo. Já foi distribuído milhões de exemplares em todo o mundo. E nós recebemos uma doação especial com várias caixas desse livro para doarmos para aqueles que têm interesse em estudar as profecias da Bíblia. As profecias que falam a respeito do fim da história deste mundo, que Jesus declarou lá em Apocalipse, que Jesus declarou também em Mateus 24, em Lucas capítulo 21 e Marcos capítulo 13. Se você deseja conhecer um pouco melhor as profecias do Apocalipse, saber o que é a besta e a sua imagem, saber o que é a marca da besta e como você pode se proteger contra a marca da besta, você pode estar retirando esse livro aqui conosco, tá bom? São livros especiais para você hoje. Tem um contato nosso aí, se você deseja entrar em contato conosco, tem também o contato aí nos livros. Você pode entrar em contato conosco, tirar dúvidas a respeito do tema estudado. É muito importante que nós saibamos, meus amigos e as minhas amigas, que nós estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo. O fim está próximo, Jesus está voltando. E nós devemos nos preparar para a volta de Jesus, que vai acontecer muito em breve nas nuvens dos céus. Lá em Mateus 24, Jesus disse que antes da sua volta ia surgir falsos cristos e falsos profetas, que se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Então, se você deseja conhecer e se proteger contra os falsos cristos, os falsos profetas, a falsa interpretação das profecias, você pode estar adquirindo gratuitamente esse livro aqui. Ele já foi pago. Todos os livros já foram pagos para chegar a você como um presente da parte de Deus. Considere esses livros como um presente da parte de Deus que Ele está trazendo para você hoje aqui em Aracruz, do Espírito Santo. Nós viemos aqui como mensageiros da parte de Deus para falar para você que Jesus, Ele ama cada ser humano. E Ele deseja nos salvar, mas nós precisamos nos entregar inteiramente a Cristo. Seguir a verdade, seguir os seus mandamentos, obedecer os seus ensinamentos. Porque o fim da história deste mundo está próximo. Lá em Mateus 24, nosso Senhor Jesus Cristo disse os sinais do fim dos tempos. Ele disse que ia surgir falsos cristos, falsos profetas, ia haver terremotos, epidemias, pandemias, e todas essas coisas já estão acontecendo. Cada ano que se passa tem acontecido com mais intensidade. As pandemias, as epidemias, as fomes, a doença, a miséria, o sofrimento. Os falsos cristos e os falsos profetas pregando mensagens de engano, pregando mensagens deturpadas da palavra de Deus. Eles usam textos da palavra de Deus isolados, eles não investigam a Bíblia com profundidade para mostrar todas as profecias da Bíblia. E aqui nesse livro, A Grande Controvérsia, vocês terão aqui uma série de explicações sobre as profecias do Apocalipse, mostrando quem é a besta, quem é a imagem da besta, que fala lá em Apocalipse 13, o que é a marca da besta e como se proteger contra ela, tá bom? Uma importante mensagem que fala lá em Apocalipse é a respeito das 3 mensagens angélicas. Você também que está assistindo aí pela internet, pode acompanhar lá em Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 12, que lá vem dizendo que o profeta João, ele viu um anjo voando pelo meio do céu. E esse anjo tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a cada povo,
tribo, língua e povo, dizendo com grande voz o seguinte: temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então lá em Apocalipse capítulo 14, 6 a 12, como eu disse para vocês, vem falando sobre as 3 mensagens angélicas que seriam pregadas agora no fim da história deste mundo. E na primeira mensagem do primeiro anjo é dito que ele pregaria uma mensagem anunciando a hora do juízo de Deus. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. O juízo de Deus já está acontecendo lá nos céus. Esse livro ele explica para vocês com detalhes como que o nosso Senhor Jesus Cristo ele está julgando, ele está fazendo o julgamento de cada pessoa lá no céu. E a base desse juízo são os mandamentos de Deus. Assim como cada ser humano na terra é julgado de acordo com os mandamentos dos homens, no juízo de Deus, cada um será julgado de acordo com os mandamentos de Deus, as leis de Deus. Em Apocalipse vem dizendo que nós devemos temer a Deus e dar-lhe glória. E lá em Eclesiastes, Salomão, no capítulo 12, verso 13 e 14, ele vem dizendo: de tudo que se tem ouvido, a suma, a conclusão, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque este é o dever de todo homem. Porque Deus é de trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então a base do julgamento de Deus, Deus vai julgar cada ser humano de acordo com as suas obras. Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas ao mesmo tempo em que nós seremos salvos pela graça mediante a fé, nós seremos julgados pelas obras. Nós seremos julgados segundo o padrão de julgamento que é a lei de Deus. Por isso que a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse capítulo 14, ela vem dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Existe um mandamento que fala exatamente sobre isso, daquele que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O quarto mandamento da lei de Deus, ele fala a respeito do Criador. E ele fala que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. E o mandamento ele diz: nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20, verso 8 a 11. Então a primeira mensagem angélica, a mensagem do primeiro anjo que fala sobre o juízo e fala que devemos temer ao Criador, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, tem uma conexão direta com os mandamentos de Deus, e mais especificamente com o mandamento, o quarto mandamento da lei de Deus. A segunda mensagem, a mensagem do segundo anjo, o profeta e apóstolo João, ele disse que ele viu um segundo anjo voando pelo céu também. Ele disse o seguinte: esse segundo anjo, o segundo mensageiro, que é um grupo de mensageiros, a palavra ângelo do grego, ela significa mensageiro. E lá vem dizendo o seguinte: caiu, caiu a grande Babilônia, pois tem dado a beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. A queda da grande Babilônia, quando o apóstolo João falou sobre isso, ele estava se referindo à Babilônia espiritual e não à Babilônia literal, porque a grande Babilônia de Nabucodonosor já havia caído na época de João.
João estava falando ali de uma Babilônia espiritual. A palavra Babel significa confusão. E quando nós entendemos como o sistema religioso deste mundo, ele está ensinando porções isoladas da palavra de Deus, nós conseguimos entender que a Bíblia ela é uma só, porque existem tantas religiões. Uma religião fala uma coisa, outra religião fala outra, a outra fala outra, a outra fala outra. Se a Bíblia é uma só, por que essa confusão de mais de 40 mil denominações cristãs? Isso é explicado na Bíblia através do termo Babel, que significa confusão. Quando a Torre de Babel foi destruída por Deus, ele confundiu a língua das pessoas para que ninguém pudesse entender o que o outro pedia. Enquanto um pedia areia, o outro levava água. Enquanto um pedia água, o outro levava argamassa. E assim eles não puderam concluir a construção daquela torre. Como isso se aplica ao mundo religioso dos nossos dias? Hoje uns ensinam uma coisa, outros ensinam outra, outros ensinam outra. Mas a palavra de Deus vem dizendo que esse sistema corrompido, religioso, que visa mais o lucro do que a salvação das almas das pessoas, ele é um sistema caído. E ele está com os dias contados. A palavra de Deus vem dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, a grande confusão religiosa, o grande sistema religioso corrompido deste mundo é falido. Ele está falido porque ele não está ensinando a verdade pura e cristalina da palavra de Deus. Ele está ensinando verdades isoladas. Ele está ensinando tradições, ele está se baseando mais em tradições dos homens do que na verdade pura e cristalina da palavra de Deus. Por isso, segundo o anjo, ele diz: caiu, caiu a grande Babilônia, porque ela tem dado a beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. A prostituição espiritual na palavra de Deus, ela é explicada quando nós vemos que homens que estão usando a Bíblia nas igrejas estão prostituindo a verdade de Deus. Ao invés de eles estarem pregando a verdade de Deus, eles estão visando apenas o lucro. E eles estão enganando as almas, arrancando o dinheiro das pessoas, espoliando as ovelhas, tirando a lã e a gordura das ovelhas e deixando as ovelhas perecer de fome do verdadeiro alimento espiritual. Mas a Bíblia vem dizendo que o pastor verdadeiro é o nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no Salmo 23 vem dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O nosso pastor deve ser Jesus Cristo. Lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus Cristo vem falando sobre a diferença entre o pastor verdadeiro, que é Ele que dá a vida pelas suas ovelhas, e a diferença entre os mercenários, que são aqueles que estão mais interessados no dinheiro das pessoas do que na salvação das almas das pessoas. Eles não estão interessados se você vai se perder ou se você vai ser salvo. Eles querem o seu dinheiro, eles querem o benefício que você pode proporcionar a eles. Por isso a palavra de Deus vem dizendo que esse sistema religioso corrompido, ele é a Babilônia. Ele está falido, ele está caído. E vai chegar um momento na história da humanidade que as leis dos homens vão se colocar em tal condição contra as leis de Deus, que será impossível seguir a Deus seguindo qualquer religião, porque os homens vão colocar as leis dos homens acima das leis de Deus. E isso já está acontecendo. Hoje, quando você percebe que muitas leis que são impostas pelos legisladores terrenos, elas estão em direta oposição às leis e aos mandamentos do nosso Deus Todo-Poderoso. Vai chegar um momento que isso vai alcançar o ápice. Vai chegar um momento que o Senhor vai falar assim: já basta, eu não aguento mais. Assim como foi antes do dilúvio. O povo antes do dilúvio não queria saber de Deus.
Eles não queriam saber de obedecer aos mandamentos de Deus, de fazer a vontade de Deus, apenas a sua própria vontade, apenas as suas próprias vontades, insubordinadas. E Deus ele precisou colocar um limite e destruir o mundo pelas águas do dilúvio. Mas o apóstolo Pedro ele vem dizendo que este mesmo mundo que uma vez foi destruído pelo dilúvio, ele está sendo reservado para ser destruído agora pelo fogo. Então nós viemos aqui trazer uma mensagem para vocês de esperança, de salvação, não uma mensagem de condenação. Mas é preciso alertar que o juízo de Deus ele virá sobre cada alma, cada ser humano será julgado por Deus. Não adianta achar que nada do que nós fizemos escondido Deus não sabe, porque Ele sabe, Ele vê e Ele está registrando tudo por meio do anjo da guarda de cada um. E um dia todos nós teremos que enfrentar as nossas ações perante o juízo de Deus. Por isso nós precisamos saber que é vinda a hora do seu juízo, como fala na primeira mensagem angélica. Agora nós vamos falar sobre a segunda mensagem angélica, a mensagem do terceiro anjo, que vem dizendo, o apóstolo, ele diz que ele viu o terceiro anjo voando pelo meio do céu, e ele clamava com grande voz, dizendo o seguinte: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e o mesmo receber a sua marca sobre a mão ou sobre a fronte, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E o fogo do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Apocalipse 14, 6 a 12. Então, meus amigos e minhas amigas, nós estamos aqui hoje para trazer a vocês uma mensagem que fala sobre a salvação e também sobre o juízo de Deus. Deus ele deseja salvar a cada ser humano. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas é que o ímpio se converta e se arrependa. Por isso, se você está distante de Cristo, se você está distante de Deus, arrependa-se dos seus pecados e entregue a sua vida a Cristo enquanto ainda é tempo. Enquanto a porta da graça está aberta, entregue sua vida a Jesus. Porque vai chegar um momento em que não haverá mais chance. Chegará um momento em que não haverá mais oportunidade de salvação. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de entregar a vida a Cristo. O amanhã não nos pertence. Você não sabe se amanhã você terá vida. Nem eu nem você sabemos se daqui a pouco nós teremos vida. Deus só nos concedeu hoje como presente. E hoje nós precisamos entregar a nossa vida a Cristo. E nós precisamos saber que dentro em breve a marca da besta será imposta às pessoas. Quem não tiver a marca da besta não poderá comprar e nem vender. Somente aqueles que têm a marca da besta daqui uns dias vão poder comprar e vender. E como aqueles que querem seguir a Deus, obedecer aos seus mandamentos, vão sobreviver? Como vai sobreviver aqueles que querem obedecer a Deus e não receber a marca da besta? Aí vai se cumprir aquela palavra de nosso Deus que está escrita aqui nas Escrituras, que fala: o justo viverá pela fé. E Jesus ele disse: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Hoje nós vivemos nos últimos dias da história deste mundo. E parece que a fé das pessoas, elas está cada vez mais fraca, cada vez se esgotando, cada vez desaparecendo. Muitas pessoas não querem saber de Deus, não querem viver pela fé, elas querem viver pelo que elas estão vendo. Se elas conseguem se alimentar, se elas conseguem comer, se elas conseguem beber, você que está assistindo aí, você tem fé só naquilo que você vê, no que você come, no que você bebe, no que você veste.
no carro que você pode andar, na moto que você pode andar, mas e quando você não puder nada disso? Quando a marca da besta foi imposta a você e você não puder comprar e nem vender, você vai continuar confiando em Deus? Nós estamos aqui para trazer a mensagem a vocês: confiem em Deus, não se curvem à imagem da besta, não aceitem a marca da besta. Esse livro que nós estamos entregando aqui para vocês, ele vem explicando sobre a marca da besta, o que vem a ser a marca da besta e como você pode evitar receber essa marca sobre a sua fronte ou sobre a sua mão. Porque lá em Apocalipse vem dizendo que aquele que receber a marca da besta, ele vai ser atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então vale mais viver pela fé, confiando que Deus vai alimentar o seu povo, assim como ele alimentou Elias. Quando Elias estava combatendo a falsa adoração lá em Israel, Deus mandou Elias para viver à beira de um riacho. E ele mandou os corvos alimentar Elias. E os corvos ali levavam o alimento para Elias. E Elias, ele não morreu de fome e nem de sede, porque ele tomou da água daquele riacho. Nós precisamos confiar em Deus, porque não vamos precisar receber a marca da besta para comer e beber. Porque a besta vai tentar nos ameaçar dizendo: olha, se você não aceitar a marca da besta, você não vai comprar e nem vender. Precisamos ter fé em Deus e dizer: não importa, eu vou aceitar a marca da besta. Eu vou aceitar, é o sinal de Deus e a marca de Deus sobre a minha vida. E aí nós seremos guardados pelo nosso Deus. O nosso pão será dado e a nossa água será certa. Pega o fininho ali. Então, se você, meu amigo, minha amiga, que está aqui hoje, nesse momento, não é por acaso. Se Deus permitiu que você ouvisse essa mensagem, é porque Ele tem uma chance, uma oportunidade para dar a você de receber esse livro, de conhecer um pouco melhor a respeito da profecia do Apocalipse, de como se proteger contra a marca da besta, de como conhecer melhor os planos de Deus para a sua vida, os mandamentos de Deus, e assim viver conforme aquilo que Deus quer para você, e não conforme o sistema corrompido desse mundo deseja para a sua vida. A nossa vontade era que Deus o abençoe e o guarde e o ajude a compreender esta mensagem. E se você não retirou o livro, temos ainda alguns exemplares, temos poucos exemplares. Nossos irmãos e irmãs aqui estão distribuindo aí para você. Se você não pegou, pode pegar. Porque assim que acabar, estaremos retornando para a grande vitória. E aí, se você não pegou, você vai ficar sem, tá bom? Que Deus abençoe e guarde a cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém.